Olá, queridos alunos e queridas alunas das escolas Leônidas Santiago, Ubirajara Bolt e Augusto dos Anjos. Paz e muita saúde para vocês todos e os familiares. Hoje nós vamos ter mais uma aula de xadrez e nossa aula de hoje, os objetivos são descrever uma partida de xadrez usando o sistema de notação algébrica. O que é notação algébrica? É um sistema utilizado para anotar os lances de uma partida de xadrez. E para que serve? Para você, depois que jogar a partida, você analisar os pontos positivos e negativos, ou seja, os erros e os acertos, que todos não deixam de ser um aprendizado, né? E o sistema de notação algébrica, ele é universal, usado na Federação Internacional de Xadrez e que nós encontramos nos livros, jornais, revistas e podemos estudar partidas que já aconteceu há alguns anos atrás e as atuais, é claro. Então, eu dividi essa aula de notação algébricas em 3 etapas. A primeira etapa é como vamos saber como são representadas as peças. E logo após essa, vamos ver como é o símbolo de captura, como é o símbolo quando tiver uma peça dupla no tabuleiro, por exemplo, 2 cavalos, 2 torres, e como é que nós utilizamos, que fica para outra aula. Vou dividir em 3 etapas, certo? Mas na etapa de hoje nós vamos aprender um pouco, revisar o tabuleiro, que é preciso saber bem o tabuleiro, e depois nós vamos ver o nome de cada peça, que é representado pela letra inicial de cada peça, letra maiúscula. Vamos ver. Então, temos aqui o tabuleiro. Não esquecer que o tabuleiro tem linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. E temos as colunas, que são representadas com as letras minúsculas. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e coluna H. Então, cada casa dessa tem um endereço. É como nós temos o endereço da nossa casa, que tem um número, tem a rua e tem um CEP, né? E aqui nós temos o quê? A coluna e a linha. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o peão. Então, como é que eu vou dizer o endereço dessa casa? O peão está na C, na coluna C, na linha 5. Sempre primeiro cita a coluna, depois a linha. C, essa casa, o endereço dela é C5. Mais outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um cavalo aqui, nesta casa. Então, vamos dizer o endereço dessa casa. Coluna F e a linha 3. Então, F3. Sempre a coluna, depois a linha. Né? Sei se ficou claro. Agora vamos ver como o sistema de notação algébrica, ela é representada por cada letra inicial das peças. Então vamos ver aqui, no nosso mural. A letra T representa a torre, né? Torre, veja que a letra é maiúscula e vou colocar a torre aqui, ó. Então, qual é a casa? Eu vou dizer primeiro a letra maiúscula, torre,
A1. Torre A1. A letra C, maiúscula, representa o cavalo. Então, se o meu cavalo está aqui, então eu vou dizer, o cavalo está na G, o cavalo da G1. Olha, G1. Então, a letra C representa cavalo. E a letra B representa bispo. Então, eu tenho aqui o bispo na casa F, na linha 1. Então, eu digo bispo na F1. E agora nós temos o R maiúsculo, que representa rei. E o rei está na sua casa de origem, que é a casa E. Eu vou dizer o R maiúsculo, R1. A casa que o rei se encontra é a casa E1. E dama não poderia ser representado por R, porque senão iria confundir com R de rei. Então, a dama é representada pela letra D. D de dama, que está na casa D, na linha 1. Então, eu digo dama D1. E vamos ver agora a representação do peão. O peão não leva a letra P de peão maiúsculo. Leva a letra da coluna. Então, se eu tenho um peão aqui, né, eu vou dizer, não vou dizer P, vou dizer E2, porque ele não leva a letra P, não leva, leva a letra da coluna. Então, eu digo A2, já sei que me referi a peão, peão A2. Vamos ver agora aqui o movimento das peças. Vou terminar de colocar as peças, porque logo após a gente vai ver. Vamos ver aqui. Aqui é o movimento. Veja o que eu estou dizendo. R, que representa rei, letra maiúscula. E a letra minúscula é a casa. Rei é 2. Então, esse é o movimento do rei. O rei movimentou-se para E2. Casa, a coluna e a linha. E2. Aqui, dama B5. Vamos ver. Dama B5. Vamos ver se a dama pode ir para B5. Aqui não pode, né? A dama aqui não pode se movimentar. Ela vai se movimentar para B3. Mas vamos supor que minha dama tenha dado para D3 e agora vai fazer esse movimento. Dama B5. Não pode fazer os dois movimentos, mas a dama vai para B5. Aqui. Dama que estava na D, aí foi para B5. Sempre coluna e linha. Coluna e linha. Aqui, torre na F1. Vou movimentar a torre para F1. Nesse caso, minha torre deveria estar aqui. Torre na F1. Nesse caso, minha torre deveria estar aqui. E eu vou botar torre na F1. Como eu vou levar a torre para F1? Então, torre F1. A casa e a linha. Certo? Se minha torre estivesse aqui e eu determinasse torre na F1, então eu ia levar torre F1. E agora,
Bispo na G5. Supor que meu bispo esteja aqui. E eu vou levar para G5. Então, olha, bispo vai se movimentar para G5. Então, o bispo vai se movimentar para G, ó, a coluna e linha. G5. Cavalo na C3. Vamos supor que meu cavalo estivesse aqui. Ó, o cavalo está aqui. E ele vai se movimentar. Cavalo vai para C3. Então, o cavalo vai para C3. Aqui. C3. Sempre coluna e linha. É o endereço dessa casa. Ficou claro? Então, esta é a primeira parte que eu determinei para aprendermos o que é notação algébrica e para que serve e os primeiros estudos, como movimentar e ler cada casa. Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos ver captura, ver promoção de peão e en passant, esses movimentos. Fiquem com Deus, fiquem em casa, com toda a proteção divina, com mansidão, aquilo que Jesus nos ensinou. Ser manso, humilde e paciente. Humilde porque muitas vezes a gente não quer obedecer, né? E a obediência é um ato de humildade. Fiquem com Deus.